2 dias depois já estava disponível, né? E é o site sim, da República Fundamentalista do Iraquistão. Eles ficou fizeram questão de criar esse canal aí. Legal. Então tá, então o nosso grupo, né, funciona dessa forma, né? A Virgínia, o Geraldo, a Paloma, o Paulo e eu, né? A gente vem trabalhando já há bastante tempo, né, aprendendo coisas sobre o FireRabbit, pensando então no centenário do nascimento dele no ano que vem e tentando colocar o FireRabbit em perspectiva com outros físicos. E um nome que saltou nas nossas discussões, né, foi o Dirac. E a gente então tem, inclusive, dentro da proposta, né, de atividades para o ano que vem do centenário do FireRabbit, apresentar um possível diálogo imaginário entre Dirac e FireRabbit. Então a gente vai criar uma pequena peça, né? E para isso a gente está fazendo comparações. Então hoje eu estou colocando, sobretudo os estudantes mais jovens, né, de outras áreas que não devem conhecer o Dirac. O Dirac é um nome pouco conhecido. Dentro da física todo mundo conhece Einstein, todo mundo conhece Stephen Hawking, né? Mas quase ninguém conhece Enrico Fermi, quase ninguém conhece Dirac, né? Quase ninguém conhece. Alguns conhecem Schrödinger por causa do gatinho, né? Então é gato de Schrödinger, mas poucos conhecem Heisenberg, poucos conhecem Wigner, né? Que foram grandes nomes da física do século passado. Então Dirac eu estou colocando. Anne Noether, eu faço questão de colocar porque era uma mulher, era uma matemática e que mudou fortemente o destino da física, né? A gente pouco fala disso, mas a gente está fazendo. Anne Noether está presente ao longo de todo o século XX e Anne Noether está presente ao longo do século XXI. Silenciosa, né, como ela foi, né, desconsiderada como ela foi por ser mulher, a questão de gênero foi muito marcante na vida dela. Ela nunca teve emprego na Alemanha, nunca. Ela precisou ir para os Estados Unidos, lá ela teve emprego, mas morreu muito jovem. É muito bonito até ler o obituário que Einstein fez quando a Anne Noether morreu. Então eu faço questão de colocar Anne Noether e Paul Dirac, que são assim verdadeiros avatares, né, de Platão, mostrando como a natureza tem uma essência matemática. E o Dirac coloca as simetrias como sendo o aparelho abstrato. A gente consegue fazer medidas abstratamente através do conceito de simetria. As grandes previsões que ele fez baseadas no conceito de simetria. Então eu coloco como subtítulo Dirac e as simetrias como um detector abstrato por parte. E aí eu também estou colocando, né, nomes que alguns conhecem. Penrose, por exemplo, ficou famoso. Assim, é um nome um pouco mais popular, assim, por causa dos buracos negros, onde ele ganhou o Prêmio Nobel de 2020 pelos buracos negros. Mas eu estou colocando que tem uma relação causal aqui. Todos eles vieram do St. John's College de Cambridge. Não é à toa que a gente tem 3 prêmios Nobel, né, e todos trabalhando o aspecto matemático da física. Dirac, né, ele estuda, ele vê a qualidade, a essência matemática no microcosmo, que é o mundo subatômico, subnuclear. O Haldane, também foi prêmio Nobel, ele vê a qualidade matemática no mesocosmo. O mesocosmo já é a região da matéria que nós acessamos. Não, a matéria acessível no laboratório. E o Penrose, ele vai para a qualidade matemática do macrocosmo, né? É ele que recupera a teoria dos buracos negros de Einstein, né? Porque Einstein, quer dizer, em 1915, Einstein lança a relatividade geral. Em 1916, uma das soluções que emergem das equações de Einstein, essa solução não foi trabalhada pelo Einstein, mas foi trabalhada pelo Schwarzschild. Essa solução, ela é a perspectiva de aparecimento de buracos negros na natureza. Mas os buracos negros sempre foram considerados uma espécie de uma curiosidade matemática das equações de Einstein. E foi Penrose, na década de 50, final da década de 50, década de 60, 70, 80, que ele vai levar os buracos negros a sério. E aí ele faz o estudo matemático mais profundo dos buracos negros e se torna uma pessoa que, assim, insistentemente acredita, né, que os buracos negros viriam a ser descobertos, como foram descobertos 100 anos depois. Né? Então, em 2016, a gente tem a primeira detecção de buraco negro. Não é à toa que o Prêmio Nobel de Penrose vem logo depois, de 2020.
e também é uma pessoa, e todos eles, Dirac e Penrose, todos eles são físicos e filósofos também. Haldane não tanto, mas assim, o Penrose, e aí eu estou dizendo, todos vêm da mesma escola. Então, a importância, né, na formação, né, tem uma formação aí do St. John's College, que é essa formação de olhar a natureza sob um ponto de vista mais matemático em todas as suas escalas, na escala microcósmica, na escala natural, né, na escala praticamente humana, na escala dos materiais. Aí a gente está falando de física de materiais, física da matéria condensada com Haldane. E o Penrose já na escala extrema, na escala cosmológica, na escala macroscópica. Então, eu só queria chamar a atenção de que as coisas vão acontecer isoladamente. Tem uma relação causal entre todas essas pessoas aí. E aqui, uma coisa importante também, é que a gente está no centro de física. Num centro de física, e a gente sabe que a nossa comunidade, muitas vezes, é preconceituosa quando se fala de metafísica na física, quando se fala de filosofia na física. A gente sabe que existe esse preconceito. A gente vai dizer, não, isso é física, isso é metafísica. Não, a metafísica está por trás da física, né? Eu acho que essa frase dita do Einstein, esse escrito do Einstein é muito interessante, né? Que é importante a gente conhecer não só o background histórico, mas o background filosófico que está por trás de todos os insights, de todas as teorias, porque assim a gente compreende melhor uma teoria. Não adianta pegar uma teoria, que é um conjunto de equações, um conjunto de princípios, né, de hipóteses, de premissas, e aí um conjunto de equações, e operar essas equações. Você tem que compreender o momento em que aquilo foi criado, qual era o contexto, quais era aquilo que se chamou de oportunismo. Né? Por isso que Galileu era um oportunismo. Oportunismo nesse sentido, ele soube ler o seu momento histórico, né? E é isso que Einstein está colocando aqui. Quais são as questões, né? Que ele diz a diferença entre o artesão, né, e aquele que busca, né, talvez, assim, é muito forte, mas busca, na verdade, na ciência, é justamente ter essa capacidade de perceber o contexto histórico onde as teorias são criadas. Então, eu acho que isso é importante na física e, infelizmente, no ensino de física, isso é muito negligenciado. A gente aprende as teorias, né, pelas equações que elas trazem, mas não aprende o contexto e muitas vezes não discute nem bem os conceitos. Eu já tive experiência de professores meus no passado que diziam: quem sabe, faz, quem não sabe, discute. Então, a gente, quer dizer, quando você diz que a discussão é menor do que a execução, você está negando o pensamento, né? Porque o computador faz, né? Mas o computador não discute, ele faz, ele não decide. Nós decidimos e nós pensamos, né? Então, eu acho que aqui Dirac também, algumas frases, essa frase aqui dele eu acho que é muito interessante, né? De um artigo dele de 1939, que é a relação entre a matemática e a física, e ele fala que o físico, né, no estudo dos fenômenos naturais, ele vai optar por dois caminhos, né? Então é a escolha, né? O caminho de fazer experimentos e observações, quer dizer, a empiria, e o método do raciocínio matemático. E aí ele está falando de Descartes. Aí ele está sendo cartesiano, é o deducionismo, não é o indutivismo, né? Então, o primeiro, né, o método experimental de observar os fatos e coletar dados, né, é isso aí, é a coleção de dados. O outro método, ele nos permite inferir sobre resultados de experimentos que ainda não foram realizados. Eu acho que isso é fundamental. É aí que está a grandeza da abstração da importância da matemática na física. Dirac faz isso numa época em que não havia ainda aceleradores de partículas. Isso ele escreve no final da década de 20, publica num artigo no final da década de 30, mas o primeiro acelerador de partículas só foi construído em 1932. Então Dirac, hoje é um dia ontem foi um dia muito importante, né? Ontem foi dia 29 de maio. 29 de maio de 1931 foi o dia que Dirac enviou para a Royal Society de Londres o artigo dele em que, matematicamente, ele provava que a natureza deveria apresentar antimatéria. A natureza não era só feita de matéria. Então, a primeira vez que a física faz a previsão de uma partícula, antes dela ser descoberta, foi nesse trabalho de 29 de maio. Ontem fez 92 anos desse trabalho. E esse trabalho, num contexto em que ele está, nós estamos, vamos dizer, em 1931. O que nós conhecemos? O elétron, que havia sido descoberto experimentalmente em 1897, e o próton, que tinha sido descoberto em 1919.
tínhamos o fóton, que foi detectado em 1923. Então, Dirac tinha 3 partículas na mão: elétron, próton e fóton. O nêutron ainda não havia sido descoberto nessa época, em 1929. E aí ele diz que ele consegue provar matematicamente, usando esse raciocínio aqui, né, usando o método raciocínio matemático, ele prevê que na natureza devia haver antimatéria, antipartículas. E esse trabalho criou uma cisão muito grande dentro da física. Físicos famosos, como vocês muitos conhecem, Pauli, Wolfgang Pauli, Heisenberg, eles foram ferozes na crítica do trabalho de Dirac. O próprio Heisenberg escreveu a Bohr, também que muitos conhecem, Niels Bohr, né? Dizendo que a física naquele momento estava vivendo o seu capítulo mais triste com a equação de Dirac, que é essa equação aqui. Quer dizer, a equação de Dirac é o capítulo mais triste da física que nós estamos vendo. Isso aqui, essa camiseta aqui, a gente fez aos 90 anos da equação de Dirac, em 2018, que a equação de Dirac é de 1928. Então, vocês imaginam um rapaz de 26 anos, né? Em 1928 ele tinha 26 anos, ouvir isso de uma das esfinges da física, né? Dizer que a teoria dele, a física dele, era o capítulo mais triste que a física estava vivendo. Porque aí é aquela coisa do Feyerabend, né? Liberdade de criação. Ele falou, não, se eu não tenho um aparelho, eu quero compreender o interior da matéria, eu não tenho um aparelho que me leve, que eu possa fazer medidas tão finas, tão precisas a esse ponto, o que me resta é a minha cabeça, é a matemática. Então, deixa a matemática me levar, né? E com a matemática, né? Zeca Pagodinho, né? Matemática leva eu. Então, a matemática leva eu, e eu vou lá no final do caminho interpretar. Então, Dirac dizia, faça matemática sem medo, aonde a matemática te levar, você esteja seguro. No final, o que te resta é interpretar. Então, era diferente pensar em física dessa forma. Quando a gente estava sempre acostumado a primeiro ver, né, para depois explicar. Então, a ideia era subverter o método, né? Você vai começar a imaginar coisas de experimentos que vão ser realizados depois. Isso, de uma certa maneira, resgata Einstein, né? Porque o que eram as ondas gravitacionais previstas por Einstein em 1915? Eram meras curiosidades matemáticas. O que eram os buracos negros? Mera curiosidade matemática. Isso aparece 100 anos depois. Então, você precisa esperar um século para você ver uma ideia teórica, abstrata, se materializar. Então, isso é importante para assim, subvertia muito o método da época, que era muito imediato. Você tinha que, primeiro, ter o acesso experimental. Não estou negando a experiência, hora nenhuma. Mas eu estou dizendo que é um outro modo de fazer física, como ele reconhece aqui, tem 2 modos, né? E ele fez a escolha dele. Ele optou pelo segundo modo, que é o modo de você prever coisas que são resultados de experimentos que ainda não foram realizados. Então, é isso que eu queria chamar a atenção, porque a gente está sempre tentando trazer os aspectos de Dirac que vão confrontar ele com Feyerabend, né? Para a gente compreender um pouco. E ele trabalha com a questão, para ele diz, uma teoria tem que ser bonita. Então ele institui o conceito de estética dentro da física. Essa equação é bonita. Mas se a gente for olhar, isso aqui, vamos dizer assim, isso aqui é a parte mais nobre da equação. Mas se a gente for abrir essa equação, essa camiseta não é suficiente para aguentar tudo que está aqui dentro. Eu preciso de usar, talvez, a frente e as costas, né? Os meninos aí sabem, essa equação que vai se desdobrando, você vai abrindo, é como uma caixa de Pandora. Você abre, tem 4 equações, aí cada equação dessa tem variáveis complexas, aí você já dobra. Quando você, no final do dia, você tem que ter 16 equações estão embutidas, guardadinhas aqui dentro. Então, ele dizia, não posso apresentar 16 equações assim, tem que buscar o método da estética. Então, você pode dizer que Dirac é a Chanel da física, no sentido de que Chanel sempre dizia, a elegância está no tirar, não no pôr. Quanto mais você tira, mais elegante você pode ficar. E Dirac dizia isso, simplicidade. Então, ele fala que o que faz a teoria, né, da relatividade, né, tão aceitável pelos físicos é o princípio de simplicidade e a grande beleza matemática. Então, isso feria, né, para muitas pessoas, feria aquilo que é aquela coisa da física mais assim de laboratório.
sempre coloco, não estou negando, mas eu estou dizendo, é uma outra forma de fazer física. A gente precisa entender e não ser anacrônico. Nós estamos falando disso aí na década de 20, na década de 30, quando a física ainda era muito galileu-newtoniana nesse sentido, né? Eu tenho as medidas, você não está falando. E Dirac lança em 1929 o conceito de vácuo quântico, que é quando ele diz o vácuo não é o vazio. O vácuo é uma superestrutura formada de partículas e antipartículas virtuais. Então, ele começa a ver que a natureza ela tem uma realidade virtual que é tão importante quanto a realidade real, quanto a realidade detectável. Então, é importante a gente entender. Então, ele coloca, a matemática é um legítimo instrumento de investigação da natureza. Então, ela supera os limites da tecnologia de uma época. Ele não tinha acelerador, né? Mas ele tinha acelerador mental. O acelerador dele era os neurônios, né? Então, simplicidade, beleza e estética eram para ele. Ele chegou a dizer que uma teoria, se ela não bate com o experimento, não é um problema. O problema é se ela é feita. Dirac dizia isso. Doía um pouco, né? Nenhum de nós, eu acho, tem, assim, talvez, senioridade para dizer isso, mas ele dizia isso sem muita vergonha. Eu era aluno de curso dele, fiz alguns cursos com ele durante o meu doutorado, e a gente ficava impressionado. Ele pode dizer isso, a gente tem só que ouvir, a gente só pode ouvir certas coisas. E era interessante, assim, a própria, se você olhasse a expressão facial da plateia quando ele falava, você via que as pessoas estavam não só encantadas, mas espantadas de ouvir coisas que elas jamais teriam coragem de dizer, porque seriam trucidadas, né, pela própria comunidade. Então, queria colocar aqui também que Dirac foi muito em cima do conceito de simetria. Para ele, a importância é olhar a natureza com a ótica da simetria, a ótica da harmonia das diversidades. E aí eu gostaria de chamar a atenção também para um importante matemático que foi fundamental para a física, que foi o Hermann Weyl. Hermann Weyl, inclusive, foi muito importante nas discussões com Dirac. Vamos dizer assim, ele direcionou Dirac para o caminho correto na hora de interpretar a antimatéria. Porque Dirac estava pensando que o próton fosse a antimatéria do elétron. Essa era a visão de Dirac em 1929. Depois de uma discussão com Weyl, Weyl falou, não, olha que a antimatéria, se ela existe, ela tem que ser uma réplica da matéria. Só muda a carga, mas a massa é a mesma. Mas o próton é 2000 vezes mais massivo, mais pesado do que o elétron. Então, Weyl dizia, o próton não deveria ser a antimatéria do elétron. E aí Dirac leva a sério isso, e ele aí vai, na sua própria teoria, observar melhor o aspecto, intrínseco das equações, e aí ele mostra que realmente existe antimatéria, que não é o próton, e que depois aparece, que é o que a gente chama de pósitron. Também um outro prêmio Nobel, David Gross, né? Já no final da década de 2000, dos anos 90, né? David Gross é prêmio Nobel de Física de 2004, ele fala que a lição mais importante que nós aprendemos desse século, por exemplo, no século XX, é que o segredo da natureza está na simetria. Então, esse conceito é fundamental. E a física do século XX toda se desenvolve na simetria. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para que a gente está replicando ideias, né? Lá do século VI a.C., Anaximandro de Mileto, né? Ele já dizia que a multiplicidade das coisas que formam a natureza é totalmente derivada de uma única origem, um princípio chamado Abel. Então, a gente está buscando, já se pensava numa unificação, né? A multiplicidade, ela deve ter uma origem comum. A gente deve ter, então, uma teoria única para explicar a multiplicidade. Ele fala também da questão da transformação, e eu acho muito interessante que ele fala também, e que é o que a gente vive hoje, é que Dirac e os físicos teóricos do século XX deixaram bem claro que o mundo não é aquilo que se apresenta a nós, né? A nossa divisão de mundo, ela não pode ser, vamos dizer assim, parametrizada ou modulada pela pequenez de nossas experiências, né? Nossas experiências são sempre muito mais limitadas do que é o mundo. Então, com isso, né, a gente tem quebras. A gente falou da outra vez, né, da vez anterior, eu acho que foi o Geraldo que falou, Thomas Kuhn, né, a quebra de paradoxos. Aqui a gente tem, quebra de 4 paradigmas, né? A relatividade restrita, 1905. Você quebra um paradigma fortíssimo da física, que é
o caráter absoluto da simultaneidade de eventos. Né? Na física tradicional, se dois eventos são simultâneos para um observador, esse conceito é um absoluto. Ele vai ser sempre simultâneo para todo e qualquer outro observador. Einstein chega e diz, não, se dois eventos são simultâneos para um observador, pode haver observadores para os quais esses eventos não são simultâneos. Então a gente quebra a simultaneidade dos eventos, ela deixa de ser um absoluto, passa a ser um relativo. Einstein, de novo, em 1915, ele quebra o paradigma da geometria euclidiana, ele vê o mundo ele representa o mundo sob uma nova ótica, que é a relatividade geral, através da geometria riemanniana. A mecânica quântica nos tira do determinismo da mecânica newtoniana e passa para o indeterminismo, 1925. Depois, a teoria quântica de campos, ela nos dá uma outra percepção do vácuo. O vácuo já não é mais o vazio, mas o vácuo é um complexo de estruturas virtuais. Então, a gente tem várias quebras de paradigma, né? E Dirac está aqui e aqui. O Dirac entra na mecânica quântica, ele é um dos cofundadores, junto com Heisenberg, em 1925, vou cair um instantinho, e a teoria quântica de campos, o primeiro artigo de teoria quântica de campos é do Paul Dirac, de 1927, um ano antes da própria equação. Então, eu acho que a gente, quando está trazendo a ideia do anaximando esse conceito de Aperon, a gente está dentro da mecânica quântica, falando de entidades que não são mensuráveis, mas que coordenam todos os resultados que nós medimos. Por trás das nossas medidas, existem sempre entidades físicas de caráter abstrato. E aí a gente tem uma série delas. A gente trabalha com esses caráteres, é o conceito de campo, que é fundamental, campo de gravidade, campo elétrico, campo magnético, campo de interações fortes. A própria ideia do elétron, né, na verdade, quando a gente, o papel do pensamento filosófico, esse físico, né, Stolman, em 1864, ele dizia que a eletricidade e o magnetismo estudados por Maxwell, eles deveriam vir de algum portador fundamental. Ele dizia sempre essa ideia do atomismo, deveria haver um átomo de eletricidade. E isso é descoberto em 1897, 33 anos depois da proposta dele, os experimentos de Crookes-Detef chegam à conclusão de que existe uma partícula que carrega a carga fundamental, que é o elétron. Então, o elétron é uma descoberta experimental, mas já havia sido dito que ele deveria aparecer em algum momento. A ideia do éter também, de alguma coisa privilegiada, um referencial privilegiado no universo, a própria ideia de quantum, a ideia de espaço-tempo. Então, em física, a gente tem uma série de grandezas muito abstratas, né, que estão por trás da realidade observável, da realidade do mundo observável nosso. E aí eu acho que aqui a gente pode mostrar justamente a essência matemática, né, da qual o Dirac fala. O Dirac fala que a gente tem que olhar a natureza do seu ponto de vista, né, olhando do ponto de vista de sua qualidade matemática, e que a matemática não é justamente a descrição por métodos matemáticos. Ele diz que a matemática não é uma linguagem, simplesmente um modo de você grafar a física. A matemática é um método de observar a natureza, é uma forma de você ler a natureza dentro da física. Então, é diferente do que a gente muitas vezes pensa, não, a física usa a matemática como uma linguagem. Ele dizia, não, a matemática não é uma linguagem só, a matemática é um método de observação do qual a física deve se valer. E as grandes previsões que ele fez foram baseadas em matemática. Aqui são 3 artigos interessantes do Dirac, filósofo, né? O artigo dele de 1939, a relação entre a matemática e a física. Acho que é um livro bom. É um artigo que não tem equações. É um artigo mesmo de sociologia da ciência. Eu acho que os meninos de arte... Meu filho é sociólogo, né? Quando ele estava na graduação, eu quis que ele lesse esse trabalho aí, e aí ele gostou. Hoje ele tem a tatuagem da equação de Dirac no braço. Se vocês encontrarem algum sociólogo com a tatuagem da equação de Dirac, é um artigo impactante, porque mesmo que você não faça matemática, não faça física, não faça ciências ditas exatas na natureza, você vai compreender a importância da matemática para o mundo, né? Depois, esse artigo do Scientific American, também é um artigo lindíssimo, né, sobre a evolução
né, de como o físico representa a natureza, e depois esse livro, né, que é publicado, tem um artigo grande do Dirac ali também, que é o desenvolvimento, né, como os físicos desenvolveram através do século XX, esse artigo de 1973, né, a concepção de natureza. Então, ele dizia, a matemática é uma regrinha, é um jogo, onde os matemáticos inventam as regras. Não é, Greg? Você que é o inventor de regras, isso aí. A física é um joguinho também. Só que as regras não são inventadas pelos físicos, são as regras da natureza. E ele dizia, o que é interessante é que as regras da natureza acabam sendo as mesmas regras inventadas pelos matemáticos. Então, essa junção da física com a matemática vem de que talvez os físicos estejam lendo as regras da natureza e os matemáticos inventando as suas regras, mas no final do dia as regras são as mesmas. Então, isso está nesse artigo dele de 39, da relação entre a matemática e a física. E aí eu só queria colocar também outros nomes, o Wigner, né, que era cunhado do Dirac, porque o Dirac casou com a irmã do professor Wigner, casou com a senhora Margit, né? E o Wigner também foi um grande nome da física, foi prêmio Nobel de 63 e foi talvez um dos mais impulsionadores dos métodos de simetria dentro da física. Ele tem esse artigo aqui que é muito bonito, o papel dos métodos matemáticos nas teorias físicas, e esse artigo aqui também, as simetrias e as leis de conservação. Esses dois primeiros artigos são muito bons para estudantes de física, mas eu acho que esse artigo aqui embaixo, o papel da matemática, né, vamos dizer assim, no crescimento, né, no despertar da ciência, é muito importante, muito interessante também, está publicado em Physics Today. Bom, aqui, só falando dos nomes, aqui tem o Schreber, o Weil, né, que foi o primeiro livro, né, de teoria de grupos, assim, dentro da física, foi o livro do Weil de 1929, que é a teoria de grupos e a mecânica quântica. Nesse livro, de 52, é um livro sobre a simetria. E depois o artigo do Schrödinger, da Scientific American, também ele se pergunta, afinal de contas, o que é a matéria. Então, são artigos interessantes que pessoas fora da nossa área podem ler. Aqui, o conceito de simetria é um conceito tão velho quanto Platão, né? Lá no Timeus, né, ele já fala que o papel mais belo da simetria é que ela busca dar a maior unidade possível. Então, é um conceito que é recuperado, né, sobretudo quer dizer, ele está intrínseco na física de algumas formas, ele fica muito explícito na física a partir do século XX, sobretudo com o advento da mecânica quântica. Esses dois livros aqui são muito interessantes, sobretudo aquele livro primeiro, do Goldstein, que vamos dizer, a confecção, quer dizer, a elaboração de um conceito científico revolucionário, que é a simetria. Então, ele fala de simetria em várias áreas do conhecimento, e depois esse livro do Mainzer também é muito interessante, Simetrias da Natureza. Bom, então, aqui eu vou pular um pouquinho, mas no século XVIII, né, Hamilton, Jacobi, de alguma forma ele estava usando o conceito de simetria de uma forma mais implícita. Não era de uma forma tão explícita como nos traz, deixa eu voltar, depois eu volto a isso aqui, deixa eu passar aqui um pouquinho, a escola de Göttingen, né? Da onde sai a Miller. Então, o Miss Meder, eu brinco com a Miriam, que ela é a nossa Miss Meder, né? Miss Meder é a única figura feminina do Dirac-Stone no momento, né? E ela gosta de matemática, então a nossa Miss Meder está presente aqui. Então, nós temos Felix Klein, que foi um grande matemático, trabalhou com Lie, e Felix Klein esteve envolvido num trabalho importante de matemática no século XIX. O filho dele, né, que é o outro Klein, do Kaluza Klein, do Kaluza Klein e do Klein Gordon, né, do século XX, né, também veio dentro dessa escola, Hermann Weyl, Hilbert e Noether. Noether, então, é essa mulher que, trabalhando o conceito de simetria na matemática, né, bom, primeiro de tudo, a escola de Göttingen, ela traz muito fortemente para a física uma área da matemática que é a teoria de grupos. Então, a teoria de grupos é uma área em que a gente aprende a lidar com estruturas, né? Uma estrutura algébrica chamada grupo. Esse grupo pode ser uma coisa completamente abstrata e ele tem representações matemáticas e que a Meder fez a grande conexão com a física. Então, em 1914, ela faz um primeiro teorema, no segundo teorema é de 1918, e ela mostra que
existe uma relação direta entre grandezas matemáticas abstratas que você pode derivar a partir de algumas equações da física. Então, as equações da física, elas descrevem um certo fenômeno, mas você pode, vamos dizer, conversar com essas equações, analisar essas equações, fazer transformações, transformar essas equações sem que elas mudem o conteúdo delas. Essa é a ideia das simetrias. E aí, ao fazer isso, você descobre que você pode fazer uma relação entre essas simetrias que uma equação descrevendo um certo tipo de fenômeno descreve e grandezas físicas associadas a esse fenômeno. Grandezas físicas que você, às vezes, ainda nem mediu. Então, é um método que te permite fazer previsões de longo alcance. Então, eu acho que eu gosto muito de chamar a atenção para o trabalho da Noether, porque nem dentro da física a gente reconhece, muitas vezes, que a gente está falando de Noether o tempo todo. Toda a teoria de Young-Mills, tudo que a gente fala de unificação, a física que se desenvolve a partir da década de 60, ela é uma física noetheriana, né? Talvez por ser mulher, nunca ter tido emprego, direito, ser desconsiderada por uma questão de gênero, né? A gente sabe o quanto a física é machista, quantas mulheres importantes não ganharam o prêmio Nobel por serem mulheres, mas explicitamente por serem mulheres. Não era uma coisa velada, era uma coisa dita, né? Como, por exemplo, aconteceu com a Lise Meitner, como aconteceu também com a Jocelyn Bell, como aconteceu também com a Madame Vu, mulheres que estavam com o prêmio Nobel na mão e não receberam por questão de gênero, nem emprego teve, nem Nobel. Né? E ela, assim, ela trouxe essa grande contribuição. Então, eu acho que é fundamental a gente, nesse período assim, que a gente está discutindo aspectos mais história da ciência, resgatar esse nome, né? Sobretudo, assim, para valorizar o papel, já que a gente está querendo trazer o gênero feminino para a ciência, mulheres na ciência, meninas na ciência que o CNPq cria, tem que chamar o nome da Noether, em evidência, porque essa mulher mudou a física. Né? E é uma coisa interessante porque é simples o que ela faz, mas como ninguém pensou antes, né? Nem Einstein pensou antes, nem Dirac. O Dirac, sobretudo, navegou nas ondas dela. O teorema dela é de 1918 e Dirac entra na física em 1923, quando ele começa o doutorado dele em Cambridge. E aí ele se encanta por essa ideia da simetria. E essa ideia de que você, trabalhando com equações abstratas, que podem descrever um fenômeno, você, a partir dessas equações abstratas, fazendo manipulações, transformando essas equações, fazendo mesmo farmácia de manipulação. Uma equação, você manipula, você vai descobrindo simetrias ocultas. Essas simetrias têm representação, são representações matemáticas, e você faz uma conexão com o mundo físico, dizendo, isso pode ser usado para descrever a carga elétrica, isso pode ser usado para descrever o magnetismo. Então, essa conexão entre grandezas abstratas e física, e medição, fenômenos, né, a gente deve muito a Noether. E com isso a gente teve muitas previsões. O bóson de Higgs foi previsto dentro dessa vibração, onda de gravidade, partículas elementares, a antimatéria, os quarks. Então, a partir dessa reflexão de que a gente consegue estabelecer essa relação direta, né, entre a matemática e o abstrata, né, e grandezas físicas, foram previstas muitas partículas. Se a gente olhar a física do século XX, né, século passado, das partículas chamadas partículas fundamentais do modelo padrão, só uma não foi prevista teoricamente. Todas as outras foram previstas teoricamente e posteriormente descobertas. Então, o tempo entre a previsão matemática e a descoberta física é de algumas décadas. O bóson de Higgs, por exemplo, levou 50 anos, 48 anos para ser descoberto. Então, os neutrinos previstos em 1930, o primeiro neutrino só aparece em 56, a segunda família em 62 e a terceira família só em 2000. 70 anos para se fechar as três famílias de neutrinos previstas em 1930. Aqui eu queria chamar a atenção para um trabalho também interessante de um colega brasileiro, né, José Cássio de Barros. Ele hoje trabalha na Califórnia, uma pessoa simpaticíssima. E ele fez esse trabalho que eu acho muito bonito. Eu faço questão de citar que ele usa o conceito de simetria na teoria da percepção. Um trabalho lindíssimo, né? Feito por... o Acácio, ele é conhecido lá da Letícia, ele está muito ligado ao pessoal do HCTR.
Ele se formou aqui na UFRJ, fez o doutorado no CBPF com Newton da Costa, que é um matemático, né? E ele depois se casou com uma americana e também não por ser casado com uma americana, por ter talento e ter capacidade de trabalho, ele conseguiu um emprego na Califórnia, né? Ele não é marido da mulher dele, ele é físico com emprego e ele é muito simpático e esse trabalho dele é muito bonito, é um trabalho de, acho que de 2020. Então a simetria é o grande conceito que está em jogo, que faz a mecânica quântica disparar, o conceito de simetria é fundamental. A mecânica, eu gosto de às vezes brincar com os estudantes dizendo o seguinte, que a mecânica quântica, né, que a gente usa para a física quântica, ela é uma constante chamada constante de Planck vezes, vamos dizer aqui, vezes grupo, vezes matemática. Então se a gente pega as previsões, os resultados da teoria de grupos, que é puramente matemática, e acrescenta uma constante física que relaciona energia com tempo, a gente chega na mecânica quântica. Então é um raciocínio assim, fundamental para a mecânica quântica, o grande desenvolvimento da mecânica quântica, da física de partículas no século XX, se deve à teoria de grupos, se deve ao teorema de Miller. Então, aqui são os trabalhos fundamentais, aqui nasce a mecânica quântica, do trabalho de Heisenberg de 25 e do trabalho de Dirac de 25. Aqui a gente começa a já falar de Dirac e Feyerabend. Por quê? Feyerabend nasce em 24, então tinha um aninho de idade, Feyerabend, que ainda estava na mamadeira, e Dirac assistiu esse seminário do Heisenberg, em agosto de 25, em Cambridge. E Dirac achou o trabalho horrendo, do ponto de vista estético. Feio, anti-estético. E o orientador dele, Peter Fowles, falou, pô, são as férias, você vai para Bristol, vai para casa descansar, leva esses escritos aqui do Heisenberg que ele deixou comigo. E Dirac, nesses 2 meses, 3 meses de recesso, ele conseguiu falar, não, agora eu vou transformar esse trabalho num trabalho bonito, estético. Ele faz esse trabalho. A mecânica chamada mecânica matricial de Heisenberg era uma coisa empírica, ela dava certo. Então, você tinha certeza de que as suas equações correspondiam às emissões e às absorções dos átomos quando interagindo com a luz. Então, ele tinha um resultado que era certo. Ele queria reproduzir dados experimentais. Então, ele não estava interessado em beleza. E Dirac falou, por trás desse empirismo, de toda essa empiria, tem princípios fundamentais. E aí ele escreve esse trabalho aqui, que são de novembro. 3 meses depois, ele tem esse trabalho, que são as equações fundamentais da mecânica quântica, que é a tese de doutorado dele, que ele defende em maio de 26, quando Feyerabend tinha 2 aninhos, né? Vamos sempre colocar. Agora, Feyerabend já nasceu, né? Então, agora Feyerabend está na cola do Dirac. Então, eu gosto de chamar de Dirac o apóstolo da estética, né? Então, ele dizia que uma teoria tem que ser matematicamente bela. E isso ele fez, provou nesse trabalho dele de 25. Ele escreve uma nova matemática. Ele traz para a física os chamados Q-numbers, quantum numbers, ou números que não comutam. X vezes Y não é mais Y vezes X. A ordem dos fatores altera o produto, né? E ele traz essa nova categoria de números para poder descrever a mecânica. Tudo que estava implícito nas equações horrendas de Heisenberg, ele torna estéticas e bonitas, né, nesse trabalho dele. Então, eu acho que é fundamental o início da mecânica quântica com Dirac e depois Schrödinger. O professor Dirac contava essa história também dos bastidores da equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger, que é a equação do gato, que a gente fala do gato de Schrödinger, né? Essa equação da mecânica quântica, ela foi também objeto de uma negação do aspecto feio que tinha a equação a formulação de Heisenberg. A formulação de Heisenberg é muito interessante, assim, é só uma mente muito inteligente pôde fazer o que ele fez. Mas era uma questão de percepção, né? É sobre o que o Feyerabend, uma escolha de caminho. Você escolheu o caminho de, eu vou fazer de tudo, contorcionismo, para reproduzir os resultados que eu tenho físicos de laboratório. O outro fala, não, eu não vou por esse caminho, eu vou buscar um caminho de elegância e vou querer chegar a esse mesmo resultado, né? Então, são as 2 formas de fazer física, por exemplo, nessa época. E digamos, o trabalho de Schrödinger, ele causou, assim, ele foi muito importante, porque ele trouxe, assim, algo que aconteceu também, que o ano que vem vai ter 100 anos, que foi a tese defendida por Louis de Broglie, né, que fala da dualidade onda-partícula, que é de 1924. Foi fundamental para a equação de Schrödinger para o elétron. E aí é o conceito de dualidade, né,
de Dirac, do de Broglie, de 1924, Ignaz Feyerabend. Feyerabend nasceu com a mecânica quântica, né? Então ele tinha uma relação assim mesmo de, quase que kármica, né? Com a mecânica quântica. Ele inicialmente era chamado de filósofo da mecânica quântica. Não, à toa, não. O começo da carreira filosófica dele foi essa. Talvez, como você, teu papai, que é filósofo, lia para você de muitas histórias da caverna, né? O papai dele, certeza, né? Lia para ele, ele começou a ler desde pequenininho livros de mecânica quântica. Né? Mas então, a mecânica quântica ela nasce muito com esse debate entre a estética na física e vamos dizer, o aspecto experimental. Ambos são físicos, né? Ninguém está negando ninguém, mas são duas maneiras que acabam convergindo. É isso que o Dirac diz. Né? Bom, então, esse é o trabalho de Dirac, de 29 de maio de 31, onde ele prevê, ele ganha o prêmio Nobel de 33 justamente por isso, porque ele previu novas formas de matéria atômica, a antimatéria e uma chamada carga magnética, a que nós nos referimos em física como o monopolo magnético. Mas é sempre importante a gente lembrar que na física tudo tem sempre uma causalidade que às vezes a gente ignora. Em 1894, Pierre Curie dizia que deveria haver na natureza uma carga magnética livre. E essa carga magnética livre, Dirac estuda em 31, fazendo um trabalho disruptivo, que é mexendo nas equações de Maxwell, que são as equações do eletromagnetismo, que eram equações assim, intocáveis, né? E Dirac fala, vamos estudar novas categorias de singularidades matemáticas que não estão previstas na teoria de Maxwell. Estou quase acabando. Então, nesse momento, ele faz ele quebra. Eu queria só, bom, vou passar aqui o trabalho do Heisenberg, também interessante, de 32, quando ele lança uma simetria que revoluciona a nossa compreensão do mundo nuclear sobre a construção do núcleo atômico. Esse artigo dele de 32 é fundamental para a física que se desenvolveu a partir daí também. E aí, a partir desse artigo, a gente começa a observar regularidades na natureza. Vê que o próton e o nêutron não estão sozinhos. Existem outras partículas que têm uma relação de simetria. Não é que exista, vamos dizer, esse hexágono dentro do núcleo atômico, mas abstratamente a gente pode pensar numa arrumação, a gente consegue, num plano bidimensional, construir uma figura geométrica muito regular, com todas essas partículas em eixos assim, e uma leva a outra por meio de transformações matemáticas. Então, se eu só conhecesse o próton, eu poderia chegar à conclusão de que existe nêutron, de que existe essa. Então, a partir de é como se a gente fizesse o seguinte, é um trabalho de arqueologia, você descobre uma cerâmica quebrada e você, a partir dessa pecinha da cerâmica, você reconstrói a peça original. Então, por transformações de simetria, basta que exista um elemento que os demais são achados. Então, dentro dessa postura de transformações de simetria, se você conhece uma parte da natureza, você pode inferir sobre uma parte que você ainda não conhece, que ainda não viu, mas que existe. Isso acontece também no setor de mesons, né, que é o setor chamado de baryons, onde tem o próton e o nêutron, e aqui onde tem os famosos mesons pi, né, que são a origem do CPVR. César Lattes, um dos fundadores do CPVR, foi um dos descobridores, experimentalmente, da existência dos mesons pi, que haviam sido previstos 13 anos antes da descoberta por um físico japonês chamado Yukawa e por um físico russo chamado Igor Tamm. Aqui, essa partícula, por exemplo, aqui, ela ficou faltando. Previu-se a existência dessa espécie aqui de decouplete. Tem 10 partículas aqui, mas fala, poxa, mas 10 não são, 9 não são 10, nós sabemos 9. Falaram, não, a simetria é muito forte. Certamente isso está correto. Tem que aparecer uma décima, e ela apareceu. Então, dessa forma foram sendo previstas partículas. Então, dentro dessa linha que é Noether e que é Dirac. Bom, 2.500 anos depois de Anaximandro, né, já em 1964, Gell-Mann e Zweig, eles preveem a existência de estruturas mais fundamentais do que os prótons e os nêutrons. Então, são chamados quarks. Nessa época, partículas hipotéticas, previstas por argumentação também de simetria. Elas seriam um triângulo, né, e nós somos feitos só dos quarks U e D.
Então, nós somos feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Então, nós temos quarks U e quark D. O quark S, que é um quark estranho, ele é um quark que existe na natureza, ele pode ser produzido na natureza, mas ele não existe in natura. Todos os elementos da tabela periódica são formados, os nuclídeos, né, os núcleos são prótons e nêutrons. E prótons e nêutrons são feitos dos quarks U e D. O quark U, o próton tem quark U e D, 3 quarks, 2 U's e 1 D. E o nêutron tem 1 U e 2 D's. Então, você começa sempre nessa pegada do atomismo. Tá bom, o núcleo atômico, para Rutherford em 1913, ele descobre, em 1911, ele descobre o núcleo atômico. Mas ele não sabia que ele dentro tinha prótons e nêutrons. Aí, fazendo experimentos em 1919, ele fala, dentro do núcleo tem prótons. Não sabia que tinha nêutrons. Em 1932, o nêutron é descoberto. Então, você sai do átomo, vai para o núcleo. Do núcleo, você vai para o próton e para o nêutron. Do próton e para o nêutron, do próton e do nêutron, a gente vai para os quarks. E dos quarks, a gente espera ir para os prélios, que estão previstos também, né, para um trabalho de previsão, mas ainda não foram detectados. Né? Então, a gente espera que a natureza ainda nos dê objetos mais fundamentais. Eu queria voltar uma coisa lá atrás que eu pulei, que era uma questão assim, isso eu estou colocando assim, se pensar, se discutir, eu até mesmo vou pensar, mas assim, eu diria que por trás do conceito de simetria, a gente tem alguns aspectos metafísicos. Assim, eu percebo assim, que a simetria, ela, talvez assim, a razão da gente gostar do conceito, buscar, né, talvez assim, essas mentes aí ficaram tanto em cima do conceito de simetria, porque a simetria, de uma certa maneira, ela transmite a noção de segurança. Né? Eu acho que a simetria, ela te diz que você não está sozinho, você é parte de um todo, e esse todo conversa. Então, ela harmoniza as diversidades. Então, o próton é muito diferente do nêutron, mas eles têm uma simetria. Sobre alguns aspectos, eles são simétricos. Sobre outros aspectos, não. Mas eu tenho os aspectos da simetria, aquela famosa simetria do Heisenberg de 32, que é a chamada simetria de spin isotôpico. Do ponto de vista eletromagnético, o próton é completamente diferente do nêutron. O próton tem carga, próton repele próton. Nêutron é neutro, ele não tem interação eletromagnética direta, né, de carga. Agora, do ponto de vista nuclear, eu não consigo, se o mundo fosse só nuclear, eu não conseguiria distinguir o próton do nêutron. O próton e o nêutron seriam a mesma pessoa, não haveria essa distinção, seria a mesma partícula. Quem faz eu saber que tem próton e que tem nêutron é a sonda eletromagnética, que vai ver a carga do próton, mas não vai ver a carga do nêutron. Então, a assimetria que nós temos sobre certos aspectos pode ser uma simetria que nós não vem, ela seja uma assimetria sobre um aspecto, porque nós não estamos vendo a simetria sobre outro aspecto. Né? Então, eu acho que isso traz muita noção de que a diversidade não é tão diversa assim. Depende de como a gente olha a diversidade. Então, o meu olhar preconceituoso, né, vai talvez distinguir as pessoas pela classe econômica. Né? Mas o meu olhar não preconceituoso, talvez, não vai olhar a classe econômica, vai olhar, essas duas pessoas são igualmente inteligentes, são igualmente qualificadas. Então, eu acho que a simetria ela traz uma noção assim, de sociabilidade que está no mundo das partículas e que poderia estar no nosso mundo. Ela, por exemplo, aquilo que a Anaximandro dizia, ela mostra que a pluralidade ela vem de uma unidade. É através da simetria que a gente percebe que o plural tem uma origem comum. Toda diversidade origina de algo, vamos dizer, de uma entidade mãe. Todo mundo tem uma mãe comum. E a outra coisa é a universalidade. A universalidade é no sentido de que todas as partículas podem ter o direito de ter as mesmas interações. O que vai vetar uma interação ou outra são características que essa partícula tem. Tem carga elétrica ou não tem? Então ela vai ter interação elétrica ou não. Tem carga magnética? Tem carga nuclear? Então depende do tipo de carga, mas todas as partículas de uma certa categoria, elas vão ter acesso às mesmas interações. Então eu acredito que, assim, por trás da simetria, a gente esteja, no fundo, que o ser humano ele busca, a gente está sempre buscando uma situação de segurança. É difícil viver na insegurança, né? A gente sempre está buscando uma situação de segurança. Eu acho que a simetria, ela nos traz um pouco essa noção de segurança. Eu não estou sozinho, né? Eu não estou aqui sozinho, eu não sou um próton isolado. Opa,
eu não sou um proto-eremita, né? Eu tenho aqui, mesmo que eu não esteja vendo, eu sei que ele existe, eu fico feliz, nunca te vi, sempre te amei, o neutro, né? Então o proto poderia dizer isso. Também, nunca te vi, sempre te amei, partícula signo. Então eu sei que eu estou aqui, mas eu não estou sozinho, né? Então eu acho que a simetria traz essa noção de segurança. Eu acho que tem alguma coisa metafísica que a gente pode pensar um pouquinho. Aí, só para terminar. Então, aqui a gente tem filosofia, metafísica, física e matemática. Está tudo dentro dessa nossa discussão, né? A gente não está interessado na utilidade imediata das coisas, nós estamos interessados no significado, né? A ciência busca desse significado. A utilidade vem, né? Para que serviam as equações de Maxwell em 1867? Curiosidade matemática, era o que muitos físicos diziam. As equações de Maxwell são mera curiosidade matemática. Em 1888, 21 anos depois, Hertz mostra que as equações de Maxwell tinham razão de ser. As ondas que ele produz eram ondas eletromagnéticas que seguiam exatamente a dinâmica prescrita pelas equações de Maxwell. Mas não tinha tecnologia. A tecnologia só veio em 1904 com Marconi, quando ele faz a primeira comunicação de telégrafo sem fio. E hoje, o que a gente faz sem as ondas eletromagnéticas? Nada, né? Quando Dirac escreveu a equação da antimatéria, né, em 1931, ele morreu sem saber, em 1984, que haveria um PET, né, a tomografia de elétrons e pósitrons para curar o câncer. Então, em ciência, a gente tem que ter um pouco nessa paciência de que, para que serve hoje nada? Para isso tem um livro muito interessante de um filósofo historiador italiano chamado Lucio Ordine, que se diz A Utilidade do Inútil. Então, aquilo que é inútil hoje pode ser extremamente útil. A mecânica quântica. Quanto valia a mecânica quântica em 1925? Era o trabalho de Schrödinger, o trabalho de Heisenberg, o trabalho de Dirac. Hoje, né, segundo, né, a economia da física, né, os escritos econômicos, a gente sabe que as potências tecnologicamente mais desenvolvidas, né, 70% do PIB vem da mecânica quântica. Então, a mecânica quântica ela é responsável por quase 70% do PIB dos países mais desenvolvidos. E a gente usa de graça. Alguém paga royalty para usar a equação de Schrödinger, né? Escreve as equações, essa equação aqui a gente escreve, reproduz. Quantos trabalhos vocês fazem, né? Ninguém gasta nada, né? Então, acho que tem uma coisa importante aí, a gente pensar dessa forma na ciência. Não está nunca preocupado com essa coisa capitalista. Eu estou estudando isso, para que serve? Não serve para nada. Então, eu acho que, aí eu faço, para federalizar, né? Que a gente está sempre falando do Feyerabend. E Dirac apareceu. Dirac nasce para a física quando Feyerabend nasce para o mundo. Então, os dois nascem juntos. Em 1924, Dirac realmente começa a se interessar por aquilo que vai ser a mecânica quântica. Em 1925, ele dá o primeiro capo importante na mecânica quântica. Então, Dirac, os dois polos, né? Os dois polos nascem juntos. Um para o mundo, o outro para a física. E o outro depois também vai para a física, né? Que é o Feyerabend. E aí, Dirac buscava a libertação, né, dos grilhões que a metodologia científica, que o método científico colocava na época, que você tem que se ater aos experimentos, são os dados empíricos que vão governar a tua física. Dirac dizia, não, é o raciocínio matemático que vai governar a minha física. Os dados empíricos virão, mas eles não são o meu ponto de partida. Transgredia. Então, nesse sentido, ele foi um grande transgressor. Por isso, Heisenberg, Pauli, que eram aquelas pessoas academicamente, né, rígidas, achavam Dirac assim. Eles diziam, era a coisa, o que o Heisenberg chegou a dizer que, em vista da equação de Dirac, eu estou me retirando dessa área da física. Eu não quero pertencer a essa comunidade, porque ele repudiava grandemente. Eu fui colega de pós-doutorado, quando eu estava terminando meu doutorado no INCRES, chegou para trabalhar lá com o professor Salan também, o pós-doc, que era o método Bohr, o Bohrzinho 3. O Bohrzinho 3 tinha muitos, ele levou assim, escritos, né, das cartas que o vovô recebia. Olha, Dirac era assim, se houvesse rede social, ele era cancelado diariamente. Ele não fazia questão de lacrar, porque ele era muito discreto, quietinho, ouvia tudo com muita atenção, mas assim, as cartas de Pauli, as cartas de Heisenberg, acusando Dirac assim, de subverter a ordem. Então ele era um transgressor. E ele emancipou a física.
nesse sentido. Deixa também a matemática falar, né? Deixa a matemática te levar. Claro, ele nunca negou o experimento, mas ele dizia, parta da abstração que o experimento virá, porque a própria curiosidade da física vai fazer com que você queira testar. E outra coisa que eu acho que foi os dois trabalhos, o Feyerabend tem escrito diretamente sobre arte, mas Dirac era um artista, mas o seu pincel, a sua letra era linda, a letra do Dirac era irrepreensível, pequenininha, linda, tudo certinho. A tese de doutorado dele, a gente tem o xerox, né, do que foi o rascunho da tese de doutorado dele, tudo é um lixo, né? Parece partitura de Mozart, né? O cara escrevia à primeira vista sem errar, não tinha um erro, rabicho. Então, eu acho que ele estava buscando, né, a estética nas equações, como o Feyerabend estava buscando também a estética no mundo, nas artes. Então, eu acho que tem muitos pontos em comum, apesar de aparentemente Feyerabend parecer o anarquista que diz que vale tudo, e Dirac parecer aquele cara corretinho. Todo mundo pensa que Dirac é transgressor. Hoje se pensa assim, mas vai perguntar ao Paulo. Vai perguntar, então, Dirac transgressor, Dirac libertador. Dirac parecia aquela pessoa certinha. Se olhasse para ele e dizia, esse cara é gerente do Bradesco. Ele é o oposto. Então, a emancipação dele está nessa libertação de deixar a física também seguir o caminho da anti-empiria, né? A física precisa de empiria, de experimentos, mas não só isso. A física precisa de mais matemática, e ele dizia, a matemática, ela não contribui, ela não sufoca a tua intuição, ela refina a tua intuição, né? Ninguém, eu acho que todo mundo aqui que faz física, todos os físicos estão presentes, alguém nasceu com intuição para mecânica quântica? A gente já tem problema com o princípio da inércia, né? A gente já tem problema com a primeira lei de Newton, né? A gente acha que para ter movimento retilíneo uniforme tem que ter um anjinho empurrando. A gente até limpar, né, esses defeitos de formação que a gente tem com a própria lei de Newton, né? Ação e reação a gente acha que atua no mesmo corpo. Então, a gente já não é nem newtoniano, quanto mais quântico, né? Então, como é que você vai querer que a tua intuição seja natural para a mecânica quântica? Você precisa ter adestramento, e a matemática, Dirac dizia, sem matemática não se consegue um mundo quântico, né? Era a visão dele. Então, eu acho que eu terminei por aqui. Em defesa da ciência, então, os nossos amigos aí das artes, né? A gente também gosta de ler arte, mas ó, esse livro do Poincaré é muito lindo, O Valor da Ciência, Max Weber, um dos fundadores da sociologia moderna, Ciência como Vocação. Esse livro, essa tese de doutorado do Burt, é espetacular, As Bases Metafísicas da Ciência Moderna. Popper, o Paulo falou na semana passada bastante sobre o Popper, falou sobre o Kuhn, né, a estrutura das revoluções científicas. Eu acho esse livro aqui muito legal. A Utilidade do Inútil é um bom livro para a gente dar para os negacionistas. Para as pessoas entenderem que, corta a ciência, isso é inútil, não. Fala isso, né? E esses caras, em geral, são os caras que têm tecnologia. Eu não tenho celular, mas esses negacionistas têm tablet de quinta geração, né? Então eles adoram a ciência, mas negam a ciência. Então esse livro é muito legal. Esse livro do Útil, eu boto para os meninos do ensino médio lerem, e eles mudam assim, o pensamento deles sobre ciência. Outro livro lindo do Carlo Rovelli, esse A Realidade Não É o que Parece. Também é um livro muito interessante. Então acho que a gente termina por aqui, né? Aqui tem algumas reflexões. A gente dá na aula, eu coloquei que na aula passada a gente falou muito sobre a questão de fatos, né? Então, eu acho que eu gosto muito dessa frase do Nietzsche, que é não há fatos, apenas interpretações, né? Então, não é narrativas, né? Interpretações. Então, a gente está falando de fatos e interpretações. O Habermas já diz que a gente constrói uma verdade, né, a partir de um consenso geral que se cria pela argumentação. E os pragmáticos dizem, só é verdade aquilo que eu consigo ver os efeitos, né? Então, esse é o pragmático, né? E eu diria que eu colocaria o Dirac mais na fase nietzschiana. Bom, então é isso aí. Quem quiser assim, entrar em contato, nós, Professor Global, a gente tem esse site aí, muitos debates, inclusive essas discussões vão ser colocadas no Professor Global. Já tem palestra da Virgínia, muito prazer, Feyerabend, né? A Virgínia fez uma palestra no ano passado, está no Professor Global, a Paloma também tem a palestra do ano passado no Professor Global sobre Feyerabend e sobre arte, né? Então, a gente tem muitas coisas. Esse Professor Global, a gente tem desde o ensino fundamental, aulas sobre logaritmo, a gente bota tudo ali, todo o lixo que a gente produz. E aí queria agradecer aos meninos aí da República do Iraquistão, né? O João Paulo, o Bernard,
ao Tchau, aí, né? A nossa Miss Líder também que se junta. Pelo trabalho que eles fazem também de ajudar a divulgar, estão sempre parceiros, né? E largam as teses que eles estão fazendo lá em cima para descer aqui com a gente, ter debate de filosofia da ciência, de história da ciência. E agradecer aos colegas do grupo, ao Geraldo, ao Paulo, a Paloma e a Virgínia, né? A Virgínia que aos pouquinhos nos congregou, né? Na época da pandemia, ela foi ligando, começamos, Virgínia, eu, Paloma, depois veio o Paulo, veio o Geraldo, e aí a gente formou esse quinteto, e aí o Fairabed foi tomando conta de nós, né? E aí a gente agora trabalhando nessa visão de divulgar um pouco mais o trabalho dele, e o ano que vem celebrar o centenário. Então, obrigado aí pela atenção, tá? E a gente... Levou o sábado, gente.